Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, guia daqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, o guia dos verdadeiros filhos de Deus, venha guiar o seu entendimento, venha guiar a sua mente, a sua cabeça, a sua inteligência, para que você não dê ouvidos ao seu coração, que é enganador. O coração é enganador, você sabe disso, né? Eu penso o seguinte: todo mundo sabe que o coração é enganador. Todo mundo sabe que o coração engana. A prova é que muitos casamentos, a maioria dos casamentos são feitos na base do coração e acabam criando problemas para si mesmo. Então, o coração é terrivelmente enganador e cruel, diz o Senhor. Então, por que então dar ouvidos, dar atenção ou priorizar a vontade do coração ou as vontades do coração? É porque a pessoa não tem aquela direção do Espírito Santo, então ela se inclina à voz do coração, que fala alto, forte. O som da voz do coração é ensurdecedor. Então é perigosíssimo, é mortal dar ouvidos ao coração. Tanto é que Deus promete nos dar um novo coração. Sabia disso? Ele é tão grande, tão glorioso. Eu vou dar um novo coração, porque esse coração de vocês aí não presta. Bem, não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar outra coisa, mas é para você entender que o seu espírito é que tem que guiar a sua alma, não a sua alma, o seu espírito. Entende? Não é o seu coração que tem que guiar a sua mente, mas a sua mente, o seu intelecto, o seu racional, a sua inteligência que tem que guiar o seu coração. E por causa desse assunto, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala da forma como nós devemos nos comportar diante de Deus e dos homens, porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, obrigatoriamente nós temos que ter um comportamento de fé ético, um comportamento que agrade a Deus e não venha envergonhar o seu santo nome diante das pessoas com quem convivemos no dia a dia. Então, o Espírito Santo deu a Paulo a direção, e ele fala isso com os romanos, os cristãos romanos. Os cristãos romanos, naquela altura, eles eram, assim, completamente ignorantes, porque eles eram pagãos, eles adoravam o pau, a pedra, o metal, o César. Eles adoravam os homens, eles adoravam os fortes, eles idolatravam as pessoas. Isso acontece hoje. As pessoas idolatram o jogador de futebol, o automobilista, a pessoa que ganha prêmios, medalhas, etc. Então, essas pessoas querem chegar no pódio para serem, além de ganhar dinheiro, elas querem também a adoração, a veneração das pessoas, da humanidade. Assim eram os cristãos de Roma. Eles não sabiam nada de como se comportar com a sua fé em Deus agora, diante dos homens. Então o Espírito Santo diz para eles: olha, presta atenção, toda a alma esteja sujeita às autoridades. Presta atenção. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Autoridades superiores. Por
Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quer dizer, aqui está escrito o seguinte: antes das eleições, cada um teve o seu direito, privilégio de votar no que ele queria. Se é a esquerda, se da direita, é a direita. Eu torci para a direita, mas a esquerda ganhou. Então o que eu vou fazer? Eu vou me rebelar contra a esquerda? De forma nenhuma. Eu vou me sujeitar à esquerda, porque é ordem de Deus que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Então, se o Lula ganhou, é o presidente, então eu tenho que me submeter a ele e pronto, acabou. Não vou discutir mais, não vou ficar pensando, ficar chorando a morte da bezerra, porque não foi. Nada disso, eu não vou discutir, eu vou me sujeitar. Por quê? Porque a minha fé em Deus me faz obedecer às autoridades superiores, primeiramente a autoridade de Deus. E aqui está escrito, aqui está claro que é assim que nós devemos nos comportar. Se eu estou sujeito à autoridade de Deus, eu vou estar sujeito às autoridades que Deus colocar neste mundo. Então, quando Deus levou o povo de Israel de Jerusalém para a Babilônia, eles tinham que obedecer a Nabucodonosor, o imperador lá da Babilônia. Então, Deus colocou o povo dele sujeito à autoridade de quem? De Nabucodonosor. Então, amiga e amigo, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades, preste atenção, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, quer dizer, quem é a autoridade? Deus lhe deu aquela autoridade. Se é uma autoridade má, ruim, perversa, injusta, não interessa. Isso é problema de Deus. Ele colocou como uma autoridade sobre você, então você vai se submeter. Entendeu? Sim ou não? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem resiste à autoridade que está aí, resiste à autoridade de Deus. Não é que a autoridade que está aí é de Deus, nem que a autoridade que foi passada era de Deus, nada disso. Deus colocou essas autoridades para que o seu povo se sujeitasse à autoridade que estava no trono. Não interessa se é esquerda, se é direita, não interessa. Então, amiga e amigo, é claro, a gente tem o direito de escolher, mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Preste atenção nessa carta de apóstolo de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Ele diz que, por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quer dizer, você é cristão, eu sou cristão. Se eu resisto à autoridade do Lula, por exemplo, fica mais fácil entender, então eu estou resistindo à autoridade de Deus. Lembra quando, logo após a eleição, que foi declarado que o Lula ganhou? Graças a Deus. Eu falei para o povo, olha, você tem que perdoar, você tem que esquecer o Bolsonaro e partir para se sujeitar à nova autoridade. Acabou. E perdoar, se você tem uma mágoa contra ele, fulano, seja lá quem for, perdoa. Porque essa é a vontade de Deus. Está aqui escrito. Quem resiste à autoridade, ele está falando aqui, qualquer autoridade, resiste à ordenação de Deus. Presta atenção. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E é o que nós temos visto aí. Muitos estão sendo condenados porque resistiram.
quiseram brigar, pegaram armas para poder, enfim, resistir às autoridades de Deus. Aí ele diz aqui, porque os magistrados, presta atenção, os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quer dizer, os magistrados são terror para aqueles que fazem o que é errado. Se você é cristão e faz coisa errada, é óbvio que as autoridades vão ser terror para você. Não tenha dúvida. É a mesma coisa. E os que resistem trarão para si mesmo a condenação. Então, se eu sou servo de Deus, se eu resisto às autoridades deste mundo, seja A, seja B, seja esquerda, seja direita, seja do meio, não importa, se eu resisto às autoridades, eu estou resistindo a Deus. Repito, não é que as autoridades deste mundo sejam de Deus, não necessariamente, mas elas foram postas lá. Então elas têm autoridade que Deus constituiu. Porque ele diz aqui, os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Mas, o bispo, ela é uma autoridade endemoniada. Ela é uma pessoa que contraria, que faz isso, que cria leis contrárias à palavra de Deus. Não interessa. Isso é problema dela com Deus. Eu tenho que me submeter àquela autoridade. Agora você começa a entender por que os cristãos romanos se sujeitavam à morte cruel, sendo julgados nas covas, nas arenas, sujeitos aos leões. Por que eles eram queimados vivos? Por quê? Eles se sujeitavam. Eles não brigavam, eles não faziam motim. Não, eles aceitavam aquilo e morriam cruelmente. Porém, a morte deles multiplicou o número de cristãos. Quanto mais César, o imperador romano, impunha castigos aos cristãos, mais os cristãos cresciam, se multiplicavam. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Quanto mais me perseguiam, quanto mais me caluniavam, quanto mais criavam fake news e fizeram o que fizeram, mais a Igreja Universal do Reino de Deus cresceu. E é assim sempre. E as pessoas sabem disso, as autoridades sabem disso. Mesmo assim, elas seguem o coração. Não, vamos perseguir, vamos fazer isso, vamos fazer... Tudo bem, mas quanto mais nós somos perseguidos, mais nós crescemos. É como nós temos falado, nós somos igualzinho ao omelete. Quanto mais apanhamos, mais nós crescemos. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque nos sujeitamos às autoridades, porque são ministros de Deus. Não quer dizer com isso que sejam de Deus, mas ali, naquela posição, aquela autoridade é Deus que colocou. E Deus faz aquilo justamente para que os seus filhos, os cristãos, seus seguidores, venham ser perseguidos, para que eles venham crescer, multiplicar. Vai entender isso. Só quem é da fé entende isso. Que a omelete, quanto mais apanha, mais cresce. Então, ele diz assim, porque ela, quer dizer, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Quer dizer, o mal vai trazer a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Se ele, as autoridades, ou se elas, as autoridades, os magistrados, fazem o mal, eles vão colher o fruto desse mal. Mas nós que estamos sujeitos a eles, nós vamos que obedecer, nós vamos que estar se submetendo a eles. Aí ele continua dizendo, portanto, é necessário
que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Quer dizer, eu tenho que me sujeitar às autoridades, independentemente se elas são boas ou más, justas ou injustas. Eu não tenho que brigar com elas, eu tenho que me sujeitar. É isso? Tá bom, vou obedecer. Se eu faço isso e for condenado injustamente, Deus é glorificado na minha vida. E o resultado vai ser que o trabalho nosso vai crescer ainda muito mais. Então, essa é a lei da fé. Nós estamos falando aqui a lei da fé inteligente, racional, a fé que pensa. Então, muitas pessoas não conseguem se libertar dos seus males porque querem bater de frente contra a autoridade que Deus instituiu. O seu chefe, na sessão de trabalho, o seu patrão, se ele for bom, se ele for mal, não interessa, ele é seu patrão, a autoridade é dele. Ele vai dar contas para Deus dessa autoridade, pode ter certeza. Eu vou dar conta para Deus da autoridade que ele colocou em mim ou comigo. Eu vou dar conta de tudo, dos mínimos detalhes. E Deus vai usar da minha autoridade, seja eu bom ou mal, para que ele, Deus, seja santificado, glorificado através da minha vida, mesmo se eu não for de Deus. Bispo, isso é forte demais, isso é muito complicado. Não é complicado não, é a questão de inteligência. Olha só, você leia devagarzinho lá Romanos capítulo 13, você vai ver que é isso que Deus quer de nós. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos. Quer dizer, portanto, é necessário que estejais sujeitos ao quê? Às autoridades. Não somente pelo castigo. Não tenha medo da autoridade com medo de ser preso. Não. Mas também pela consciência. Não, porque essa autoridade, ou bem ou mal, ela é de Deus, eu vou obedecer. Ela é de Deus no sentido de ela tem a autoridade de Deus. Deus quem deu essa autoridade, emprestou a autoridade para ela. E essa criatura vai dar contas da sua autoridade. Se ela for má, perversa, cruel, como foram no passado, eles vão colher. As pessoas vão colher, as autoridades, todas as autoridades vão colher. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, entenda isso. E ele diz assim, olha só, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não é só o tributo, não, qualquer coisa. Você tem que se submeter à autoridade. Não se rebele contra as autoridades constituídas, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, seja os ministros de Deus, seja os ministros do STF, seja lá quem for. E se você fala mal, se você julga, se você condena, se você pragueja contra eles, você está praguejando contra pessoas que foram instituídas por Deus, que foram constituídas por Deus, com a autoridade de Deus para fazer o bem. Se eles fazem o mal, problema deles. Mas a sua obrigação, a minha obrigação, a nossa obrigação é nos submeter às autoridades constituídas. E ele continua dizendo, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Não é que você vai honrar a autoridade no sentido de louvar a autoridade. Louvor só a Deus. Adoração só a Deus. A honra às autoridades é você se submeter a ela. Entendeu, amiga e amigo? E ele diz mais, olha só. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros,
Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Quem ama os outros, cumpriu a lei. Então, nossa obrigação é amar. E amar não é sentir um sentimento bom, glorioso, bondoso para com as pessoas. Amar é você fazer o bem ao seu semelhante. Quando você faz o bem ao seu semelhante, você está amando o seu semelhante. Se você conhece, se você não conhece, se o seu semelhante é bom ou mal, não interessa, você faz o bem a ele, então você está cumprindo a lei de Deus. E é o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo grande mandamento, que é semelhante ao primeiro. Então, quando fala não adulterarás, você não pode fazer mal. Você pode fazer, por exemplo, a pessoa adultera, ela está fazendo mal a outra pessoa, está traindo a sua esposa, o seu marido. Ela está traindo, está fazendo mal à sua mulher, está fazendo mal ao seu marido, está fazendo mal à esposa daquela pessoa com quem ela adulterou. Está fazendo o mal para aquele homem, um marido, esposo daquela mulher que foi usada para adulterar com você. Então, não matarás, não furtarás, porque quando você não faz uma coisa má para o seu semelhante, você está obedecendo a palavra de Deus, você está amando o seu semelhante. É esse que é o amor que Deus quer de cada um de nós. É esse o amor que faz a diferença nos que são da fé daqueles que não são. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Isso aqui é amor. Amor não é sentir. Amor é não fazer o mal. Amor é fazer o bem. Se você pode fazer o bem, então você vai fazer o bem. Mas se você não pode fazer o bem, você não vai fazer o mal. Por quê? Porque é a lei do amor, é a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento. Primeiro mandamento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz assim, aqui é muito texto, é grande, então para explicar tudo demora, mas de qualquer forma nós estamos aí dando. Quem quiser, amém, aceita. Quem não quiser, paciência, mas eu vou continuar. Ele diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Minha amiga e meu amigo, estaremos falando mais a esse respeito amanhã aqui, por aqui. Mas eu sei que muita gente deve estar se sentindo muito desconfortado agora. E aí eu estou dando para você a razão do porquê que muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo, porque carrega consigo ressentimentos, mágoas de pessoas, de políticos, de fulano, de beltrano, ciclano. E aí, quer dizer, o diabo fica distraindo as pessoas com esse tipo de procedimento, com esse comportamento errado perante as autoridades, e aí a pessoa fica amarrada, fica travada, e ela não consegue receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ela faz a coisa errada. Ela crê em Jesus, ela lê a Bíblia, faz da igreja, ela ora, jejua, faz tudo que direitinho, mas com respeito à sua obrigação principal, ela não cumpre, porque ela não ama o seu próximo, ela não respeita as autoridades constituídas, porque quem respeita as autoridades constituídas respeita a Deus. Então, amiga e amigo, essa é a palavra de Deus, não é meu, não é minha ideia, não é o meu pensamento, não. Se eu fosse pensar de acordo com o coração humano, eu ia dizer, eu quero que meus inimigos morram, a notícia corra, e eu seja o primeiro a saber. Isso é o que o coração quer. Mas quem é inteligente, quem usa a fé com inteligência, quer obedecer a palavra de Deus. É muito forte isso é glorioso.
Minha amiga, meu amigo, nós estamos vivendo na casa de César. O mundo hoje é a casa de César. É a mesma coisa que era naquele tempo do Império Romano. Uma esculhambação. A sociedade é uma esculhambação. Porém, nós não temos nada com o que os outros estão fazendo de errado ou de bem. Nós temos a ver com a nossa consciência para com Deus. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu falar aqui, não esquecendo. Quinta-feira que vem, da semana que vem, dia 12, nós removemos a ideia de dia da criança, nós vamos fazer o dia da família, porque uma criança sem família, sem pai, sem mãe, essa criança está fadada à desgraça, à destruição. Então nós vamos fazer a campanha em todo o planeta, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós vamos fazer a campanha para a família, porque se oramos pela família, nós estamos incluindo as crianças, sobretudo os inocentes, para que Deus venha guardá-las. Amanhã estaremos falando mais. Deus abençoe e até lá. Amém.